Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu estou resolvendo várias provas, elaboradas pela banca Conu-PE, né? Ela também é o PENET ou IALP, né? Então, se você vai fazer concurso, né, que vai ser essa banca e gosta também desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Então, no vídeo de hoje eu vou resolver 20 questões, certo? Da prova aplicada para o cargo de bombeiro militar, certo? Do concurso, né? Desse concurso, que é para bombeiro militar de Pernambuco, aplicado em 2017. Então, vamos começar a resolver essas questões, beleza? Ó, a gente pode começar aí com a questão 21, que diz o seguinte. Ó, dado as proporções simples P e Q, né? Tais que P é verdadeira e Q é falsa. Então, sabemos que essa daqui é verdadeira, tá? E a segunda é Q é falsa. Sinal alternativo que apresenta proporções compostas cujo valor lógico seja falso. Então, ele quer uma proporção lógica falsa. Veja que em todas as proporções a gente tem, né, o conectivo de se então. Então, essa setinha aqui, ó, é o que a gente chama de se então, certo? Para que isso daqui seja falso, né, a gente tem que ter a primeira proposição verdadeira, certo? E a segunda sendo falsa. Aí sim a gente tem uma proposição composta falsa. Então vamos para a letra A, né? Ó, não P. Então esse tiozinho significa não. Então a gente tem não P, significa que a primeira é verdadeira, se torna falsa. Então a gente vai ter falsa. E esse conectivo assim, ó, chapéuzinho para baixo, invertido, significa ou. Então a gente tem um ou, né? Ou que a gente sabe que é falso, que ele forneceu. Então que é falso. Então se a gente tem uma situação, ó, falso ou falso dá falso. Então falso, né? Isso daqui é o que? Uma situação verdadeira. Ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira, a segunda se for falsa. Vamos para a segunda, ó. P é verdadeiro, então a gente tem uma situação verdadeira, ó, conectivo ou, né? Ou que é falso, né? Falso. Então, que é falso, então a gente vai ter o que? Uma situação verdadeira ou falsa, verdadeira ou falsa é verdadeira, concluindo uma situação que é falsa, né? Portanto, isso daqui é falso, né? Certo? Eu vou até colocar de verde isso daqui, que a gente tinha colocado verdadeiro antes, né? Então, a situação falsa, a gente marca aí a letra B, né? Porque ele quer a proposição composta com valor lógico falso. Se a gente olhar as demais alternativas, vai dar verdadeiro, tá? Por exemplo, ó, não P, o seguinte, é falso ou falso, né? Situação falsa. Então, isso aqui só é falso se isso daqui for falso. Então, a gente elimina a letra C, eliminamos a letra A, vamos para a letra D. Ó, isso aqui é um I. Ó, P é verdadeiro, que é falso. Então, o chapéuzinho é o I. Verdadeiro e falso dá falso. Então, a gente tem um falso no início. Então, não pode ser falso por causa do conectivo sim. Então, letra E, verdadeiro e falso, novamente dá falso. Então, de fato, a gente confirma, né, a letra B como o gabarito. Vamos lá para a questão 22. Dadas as proporções simples, né, P e Q, tal que P é verdadeiro, que é falso. Novamente, a primeira proporção sendo verdadeira, a segunda sendo falsa. Aí ele está dizendo o seguinte, considerando as seguintes proporções compostas, vamos analisar se essas proposições são verdadeiras ou falsas. Se somente se, tá? Essa situação, isso daqui, ó, duas setinhas, significa se e somente se. Isso daqui, ó, tem dois casos. Se isso aqui for verdadeiro, verdadeiro, então a situação vai ser verdadeira. Se a gente tem uma situação falsa e falsa, a gente tem uma situação verdadeira. Agora, se elas forem diferentes, por exemplo, verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, a gente tem situações falsas, tá? Então, é isso que acontece. Aí, vamos lá. Primeira é verdadeira, segunda é falsa. Então, se P é verdadeiro e que é falso, então as duas, né,
são diferentes, então a gente tem uma situação falsa. Porém, a gente está negando falso. Se está negando falso, a gente tem uma situação verdadeira. Item 2. A gente tem aqui, ó, se, somente se. Então, essa primeira parte aqui, ó, V, ela fica... Essa segunda parte aqui, ela fica P é verdadeira, então é falso. Então, falso. Ó, deixa eu ajeitar aqui, eu tenho um V. Vamos botar aqui um falso para a segunda parte. Se, somente se. Vamos analisar a primeira parte. Então, a primeira parte é verdadeira, ó, ou se a gente tem uma situação verdadeira, independente se isso aqui dá verdadeiro ou falso, isso aqui é verdadeiro, tá? Porque a gente tem isso daqui, ó, um tiozinho para negar que é falso. Ou seja, negação do falso é verdadeiro. Então, a gente tem verdadeiro, verdadeiro, então, verdadeiro. Porém, a gente tem esse tio negando a situação verdadeira. Então, isso aqui é falso. Então, a situação falsa, se somente se falsa, então, dá verdadeiro, tá? Vamos lá para essa daqui. Ó, a primeira é P, então a gente tem uma situação falsa, se, somente se. Aí, Q é falso, tá? E P é verdadeiro. Então, a gente tem uma situação verdadeira, portanto, isso daqui é uma situação falsa, tá? Situação falsa. Aqui o último, ó, a gente tem não P, então a gente tem uma situação falsa, se, somente se. E P ou Q. Se uma das duas, né, forem verdadeiras, então a gente tem uma situação verdadeira. Então vamos lá. P é verdadeiro, que é falsa, né? Então a gente tem uma situação verdadeira. Portanto, a gente tem verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, né? Se, somente se dá falso. Então, eu tinha concluído isso aqui falso, tá? Então, isso aqui é a situação falsa, se, somente se. Então, isso aqui é falso, esses dois de baixo são falsos. Vamos ver o que a questão pede. Podemos afirmar que são verdadeiras apenas as proporções compostas apresentadas na alternativa. Aí só tem o item 1 e o item 2 verdadeiros. Portanto, nosso gabarito é letra A, né? 1 e 2, letra A, o nosso gabarito. Vamos lá para a próxima questão. Ó. Se Paulo é americano, então Jorge é francês. Deixa eu anotando isso aqui, ó. Paulo é americano, vou botar P. Então, Jorge não é inglês. Então, não R, tá? Esse aqui eu vou chamar de R. Se Jorge não é francês, a segunda parte, ó, ou seja, ainda assim, não R. Vou botar não R, que eu coloquei não R aqui. Não R, né? Então, John é francês. John, eu vou botar um Q, tá? John é francês, Q. Se John é francês, tá? Um Q. Se John é francês, então, né? Yoko, né? Vou botar não R, então, Q. E aqui, ó, Q, então, Yoko não é japonês. Já tem uma situação diferente aqui, então vamos botar, né? Um Q. Vamos botar um S, tá? Um S aqui, ó. Então, se John é francês, Yoko não é japonesa. Então, a gente tem um Q. Então, uma negação aqui, ó. Então, vou botar não S, tá? Então, não S. Ora, Yoko é japonesa, ou seja, ela negou essa primeira parte, né? Então, a gente tem uma sentença lógica que diz o seguinte. Se a gente tem, né, um P, então, Q... Uma sentença lógica equivalente a isso é eu negar não Q e concluir não P. Então, posso inverter todos isso daqui, né? Já que ele disse que Yoko é japonesa, é a negação disso, a gente nega a segunda. Então, a negação da negação é S concluindo não Q. Só que quem é não Q? Não Q é John é francês, que é Q. Então, John é a negação disso é John não é francês. Então, John, né? Não é francês. E aí a gente sai negando, né? Se John não é francês, né? Então, Jorge é inglês. Aqui, ó, a negação da negação é Jorge. Vou botar um G para abreviar. É inglês. E se a gente conclui que Jorge é inglês, a gente conclui a negação de P, né? Ou seja, Paul é americano. Ou seja, Paul não é americano. Então, Paul não é americano, tá? Então, vamos lá. George é inglês, tá aí tudo bem, mas Paul não é
americano, eliminamos a letra A. John é francês? Vamos lá, o John não é francês, então vamos eliminar. Ó, a letra C também, né? Paul não é americano? Ok. John é francês? John não é francês, né? Então eliminamos isso aqui. Paul não é americano e John não é francês, ó. Paul não é americano, John não é francês. Portanto, nosso gabarito, letra E. 24. Antônio é mais baixo que João. José é mais baixo que... José é mais alto que João. Logo, vamos lá, né? Se Antônio, vou abreviar A de Antônio, né? J-O de João. E, né, José, então vou botar J-E, né? José é mais alto que João. Então, se Antônio é mais baixo, eu vou desenhar um tamanho aqui menor do que, por exemplo, João. Só que José é mais alto que João, então vou desenhar um pedaço muito maior. Aí vamos para as alternativas, né? José é mais alto dos três, é mais alto que Antônio e João. Antônio é mais alto que João? Não, né? Antônio é mais baixo, eliminamos. Antônio é mais baixo que José? Antônio é mais baixo, né, que José. Ok, né? Antônio é mais baixo que José. Ok. Vamos ver as demais. José é mais baixo que João? Não, José é mais alto. João é mais alto que José? Não, José é mais alto que João, portanto, João é mais baixo. João é mais baixo que Antônio? João é mais alto, ele diz aqui, Antônio é mais baixo que João. Então, eliminamos. Letra B também é o nosso gabarito aqui, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão 25. Considerando que todo bombeiro sabe nadar. Então, eu vou botar uma bolinha aqui para todas as pessoas que sabem nadar. Eu vou botar um SN. Então, se considerando que todo bombeiro sabe nadar, eu vou botar uma bolinha aqui dentro para bombeiro, certo? Todo bombeiro sabe nadar. E que alguns deles falam inglês e outros não. Então, a gente pode botar uma setinha aqui para as pessoas que falam, ou aliás, os bombeiros que falam inglês, né? É correto afirmar que os bombeiros que falam inglês, então, aqui a gente tem que bombeiros que falam inglês não sabem nadar. Não, né? Se é bombeiro, né? Considerando que todo bombeiro sabe nadar. E que alguns deles falam inglês, ou seja, isso aqui são os bombeiros que falam inglês, né? Então, a gente pode ter pessoas aqui que não são até bombeiros, né? Que não são bombeiros. Ó, considerando que todo bombeiro sabe nadar, né? Então, dentro aqui. E que ambos deles falam inglês. Alguns deles, né? Aqui, alguns deles falam inglês e outros não, tá certo? Alguns deles, e aqui os que não falam inglês. Só um pedacinho aqui. E pode ter pessoas que falam inglês e também não sabem nadar, tá? Então, eu vou até redesenhar isso aqui. Ó, alguns deles sabem, né, nadar. E vai ter pessoas também aqui, ó, que falam inglês, que não são bombeiros, mas que também sabem nadar, certo? Então, fica dessa forma aqui. Ficou meio esquisito. Deixa eu desenhar o melhor, mais bonitinho, né? Para não ficar essa bagaceira aí. Vamos lá. Inglês. Ó, uma bolinha. Pronto. Ok. Aí, vamos lá. Falam inglês, não sabem nadar. Não, né? Porque a gente pode ter bombeiros aqui que falam inglês e todos os bombeiros sabem nadar. Então, vamos eliminar. Se não falam inglês, não sabem nadar, ora, vai ter bombeiro que não falam inglês e sabem nadar, né? Vamos eliminar. Se sabem nadar, também falam inglês. Não necessariamente, né? Ó, sabem nadar. Se eles sabem nadar, também falam inglês. Não, pode ter bombeiros aqui que sabem nadar e não falam inglês. Não sabem falar inglês. Então, não sabe falar inglês, sabe nadar. Sim, né? Aqui eles não sabem falar. Os que não sabem falar inglês, ainda assim sabem nadar. Vamos botar um pontinho aqui. Sabem nadar, ou seja, eles sabem nadar e não atendem ao público externo. Que é isso, Oxi? Sabe nadar, não atende ao público externo. Isso aqui não tem nada a ver, né? Ó, sabem nadar, se eles sabem nadar, né? Não atende ao público externo.
atende sim, né? A gente pode ter pessoas aqui que não são bombeiros e que, né, sabem nadar. Então, elimina. Então, a melhor resposta aqui, ó, é que se mesmo que eles não sabem falar inglês, eles sabem nadar, né? Porque tem essa classe aqui das pessoas que não sabem falar inglês, ou dos bombeiros, né? Então, tá um I aqui, ó, para os bombeiros que falam inglês, para as pessoas que falam inglês e sabem nadar, e as pessoas que não sabem nadar e que falam inglês. Então, a melhor resposta até agora é a nossa letra D, né? Que mesmo que não saibam falar inglês, sabem nadar. Então, ficamos com a letra D, certo? Vamos para a questão 26. Questão 26, né? Que diz o seguinte, né? Foi feita uma pesquisa para identificar habilitados a paraquedismo, alpinismo e mergulho, sendo P a quantidade de habilitados a paraquedismo, a quantidade de habilitados a alpinismo e M a quantidade de habilitados em mergulho. Aí aqui a gente tem uma tabelinha com cada um deles, né? Paraquedismo, alpinismo, mergulho. Então, e aqui tem as interseções. Então, é daquele tipo de conjunto, né, que a gente pode fazer o conjunto formado por 3, né? Por 3 conjuntos. Então, paraquedismo, P, A e M, né? Vamos lá para a pergunta, né? Com base nos resultados dessa pesquisa, o número de habilitados apenas, né, apenas em mergulho. Então, ele quer somente isso daqui, ó, apenas mergulho. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os 290, que tem, são todos os que sabem mergulho, e retirar as interseções. Então, a gente tem que somar a interseção, né? Essa interseção aqui, ó, mais essa interseção, e retirar, né, essa interseção aqui do meio, porque a gente estaria contando 2 vezes. Então, o primeiro passo é a gente somar a interseção de A com M, ó, A com M é 39, e a interseção de P com M. P com M é 129. E desses daqui, retirar 12. Quando a gente retirar 12, a gente vai estar somente com essas interseções aqui, certo? Aí sim, dos 290, a gente retira o resultado. Então, vamos somar, ó, 129, né, mais 39, certo? 129 com 39. Então, 9 mais 9 dá 18, vai 1, né? Então, 1 e 2 dá 3, 3 e 3 dá 6, vai 1. Né? Aí, então, dá 169 essa interseção aqui, ó. Porém, isso aqui a gente está contando a interseção dos 3 2 vezes. Então, a gente tem que fazer 169 menos, né? 69 não, 68, né? Deixa eu ajeitar aqui. Ó, 68 menos 12, né? Então, 2 para 8, né? Falta 6, 1 para 6 vai 5, falta 1. Então, agora sim a gente pode fazer dos 290, né? Retirar 156. Então, ó, 6 para, vamos lá, né? 6 para 0 não dá, então 6 para 10 falta 4, vai 1 e 5 dá 6, 6 para 9 dá 3, né? Vai 1 aqui, vai 1 não, né? Ok, já. 1 para 2 dá 3, então dá 134. Então, nosso gabarito é letra A, 134. Vamos lá para a próxima questão. Ó, os 30 músicos de uma organização sabem tocar apenas um tipo de instrumento, tá? Deles, 15 tocam um instrumento de sopro, certo? 15 tocam sopro, então tá aqui 15S, 10 instrumentos de corda, 10 instrumentos de corda e 5 instrumentos de percussão. Então, 5 instrumentos de percussão. Para montar grupos musicais que possuem pelo menos um músico, né, que toca o instrumento de sopro. Então, sopro, a gente tem 15, né? O número mínimo de músicos em cada um Então, ele quer o seguinte, ele quer que tenha pelo menos um de sopro. Então, qual é esse tipo de questão, né? Por exemplo, ele quer formar grupos, para montar grupos musicais que possuem pelo menos um músico que toca o instrumento. Então, a gente pode ter N números de grupos ou, por exemplo, de músicos. Aí, por exemplo, se a gente pegar todos os músicos sem ser de sopro, né, que ele quer, aí vai dar 15. Ó. Por exemplo, a gente pega os 15, ou seja, vamos formar grupos de 3, por exemplo, pode ser de 4, de 5, vamos, por exemplo, de 3. Grupo A, B e C. Então, a gente vai botar todos esses 15 anterior, ou seja, os de sopro, eu vou botar assim, ó, S,
S, S. Os 10, né? S, S, S. Aqui a gente tem 6, S, S e S. Aí a gente teria um S aqui. Aí agora a gente vai botar os de percussão. Os 10, né? Ou seja, aqui ó, ainda assim os de percussão. P, P, aí ó, 1, 2, né? 3, 4, 5. Pronto. Agora, a partir daqui, ó, a gente teria que acrescentar um. Por exemplo, vamos acrescentar o de sopro. A partir do momento que eu boto aqui, nesse primeiro grupo, ou nesse segundo, ou nesse terceiro, a gente tem pelo menos um, né, um grupo com o de sopro. Ou seja, se eu botar aqui, a gente tem o do grupo A com sopro. Mas se eu não quiser colocar aqui, aí eu coloco no segundo. Então, eu vou ter o quê? O grupo B, que vou ter, né, o de sopro. E assim é análogo para também o C. Poderia ser mais grupos, por exemplo, 4, 5? Sim, poderia, né? Então, a gente vai ter aqui os 15, né, iniciais, os 15 músicos, mais um, porque se eu tiver pelo menos mais um aqui, eu vou ter pelo menos o de sopro, independente da quantidade até de grupos. Então, assim, a gente tem 15 mais 1, que vai dar 16, beleza? Então, assim a gente marca a nossa resposta, letra C. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, ó, 28. Dados 10 médicos habilitados para primeiros socorros, 6, né, são homens e 4 são mulheres. Para a montagem de uma equipe com 3 médicos, sorteados aleatoriamente, qual a probabilidade de os sorteados serem do mesmo sexo, né? Então, o que é a probabilidade de ser do mesmo sexo? Então, a probabilidade, ele é o evento que eu quero que aconteça, dividido pelo número total de eventos. Então, vamos lá. Ó, dos 10 médicos habilitados para o primeiro socorros, 6 são homens, 4 são mulheres. Para a montagem de uma equipe com 3 médicos sorteados aleatoriamente, qual a probabilidade de os sorteados serem do mesmo sexo? Então, pessoal, eu tenho 10. Primeiro eu vou calcular esse total, tá? Então, tenho 10 e vou escolher 3. Então, a quantidade total, né, de escolha é o quê? É exatamente 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial, que dá 7 fatorial vezes 3 fatorial. Ou seja, dá 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido, tá, por 7 fatorial, vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Vamos fazer algumas eliminações, né? Como, por exemplo, 7 fatorial com 7 fatorial, 3 com 9, que aqui dá 3, 2 com 8, né, que dá 4, então 3 vezes 4 dá 12, vezes 10 dá 120. Então, a gente já tem aqui o total, né, de grupos, né, de 3, ou seja, de 3 médicos, que é 120. Porém, a gente tem que saber a quantidade agora de os sorteados serem do mesmo sexo. Então, para ser do mesmo sexo, tem que ser, ó, homens, tá? 3 homens ou 3 mulheres, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a combinação dos homens, que são 6, escolher 3. Ou, né, das combinações das mulheres, certo? Que são quantas mulheres? São, 4 mulheres. Então, 4 eu vou escolher 3. Ou uma coisa ou outra. Então, 6 fatorial dividido, tá, por 3 fatorial vezes 3 fatorial. O ou é mais, então, combinação de 4 e 3 é o que? 4 fatorial dividido por 3, 4 menos 3 fatorial, que dá 1, né? Vezes 3 fatorial. Então, vamos calcular isso daí. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente tem que 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido, tá, por 3 fatorial, vezes 2 vezes 3, que dá 6, que é 3 fatorial, né? Mais, né, 4 fatorial é exatamente 4 vezes 3 fatorial. A gente vai ter 3 fatorial embaixo. Então, a gente vai fazer eliminações, né? Esse 3 fatorial com esse. 6 com 6. 3 com 3. Aí, aqui sobra, ó, 4 vezes 5, que dá 20. Então, a gente vai concluir que isso é 20 mais 4, que dá 24. Então, isso aqui dá 24 possibilidades que eu tenha, né,
os sorteados serem do mesmo sexo, né? Ou seja, só homens ou só mulheres. Então deu 24. Só que ele quer a probabilidade o quê? Em porcentagem, né? Então vamos lá aqui, ó. Então vamos lá. Ó. Então, a gente pode simplificar isso aqui por 6, né? Dividir isso aqui por 6, isso aqui por 6. Então, 24 por 6 dá 4, né? 120 por 6 dá 20. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode multiplicar agora por 5. Por que multiplicar por 5? Porque a gente vai ter 100 embaixo, né? Então, quando a gente multiplicar por 5, ó, 4 vezes 5 dá exatamente 20 e embaixo dá 100, né? Então, a gente tem o quê? Ó, 20 por 100 é 20%. Então, 20% é a letra D, o nosso gabarito, beleza? Vamos agora, né, para a próxima questão, questão 29. Questão 29, bem interessante, né? Ó, a figura a seguir representa o triângulo ABC, inscrito numa circunferência de centro O, raio igual a 4 centímetros. Então, ele está dizendo que o raio é 4 centímetros e o ângulo A mede 60 graus. Então, isso aqui é 60 graus. Se um dos lados do triângulo é o diâmetro da circunferência, ajudou, né? Agora, isso aqui também é 4, isso aqui mede tudo 8, né? Então, isso aqui mede tudo 8. Qual é a medida aproximada da área, né, do triângulo? Aí forneceu dados, né? Então, se isso daqui é 60 graus, aí existe uma propriedadezinha que diz o seguinte. Se a hipotenusa de um triângulo, ou o lado de um triângulo, né, é o diâmetro da circunferência, significa que o ângulo formado entre os outros lados do triângulo é um ângulo de 90 graus. Então, se isso daqui é 90 graus, isso daqui só pode ser, ó, 30 graus, né? Por que 30 graus? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tem que dar 180. Recapitulando, por que isso aqui é 90 graus? Porque um lado do triângulo, tá? Sendo o diâmetro da circunferência, o ângulo formado pelos outros lados é um ângulo de 90 graus, ok? Então, basta a gente encontrar, né, essa medida aqui que eu vou chamar de A e essa medida aqui que eu vou chamar de B e multiplicar as duas e dividir por 2, porque a área do triângulo é a base vezes a altura, que eu estou chamando aqui de B, né? Dividido por 2. Então, como isso daqui, ó, é exatamente 30 graus, ó, eu sei que o seno de 30 graus é 1/2. Então, ó, o que é o seno desse ângulo? Será A dividido pela hipotenusa. Então, A dividido pela hipotenusa, que é 8. Portanto, meu A, a gente conclui que é 8 dividido por 2, ou seja, 4. Então, esse A a gente já determinou que é 4. Falta essa medida daqui. Eu sei que o cosseno de 30 graus, tá? Ele fornecer isso aqui, a gente pode até utilizar o seno disso daqui, ó. Vamos utilizar, tá? Que ele forneceu, o seno desse ângulo. Então, seno de 60 graus é o quê? Raiz de 3 sobre 2. E isso daqui é cateto oposto, porque cateto oposto é B, né? Sobre hipotenusa é 8. Então, ó, meio pelos extremos, portanto, 2B é igual, né, a 8 raiz de 3. Quando ele passar 8 dividindo, a gente conclui que B é o que? É 4 vezes raiz de 3. Então, o que a gente vai fazer agora? Substituir aqui, né? Então, a área do triângulo é... Quem é A vale 4. Quem é B vale 4 raiz de 3. Dividido tá por 2. Simplificamos 2 com 4, então fica 2 dividido por 4 dividido por 2, que dá 2, 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes raiz de 3. Aí temos que multiplicar isso, né, por 1,73. Então, 1,73 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24, vai 2. 7 vezes 8 dá 56 e 2 dá 58, vai 5, né? 8 vezes 1, 8 e 5 dá 13. E dá 13,84, né, centímetros quadrados. O que ele quer? A medida aproximada. Isso está mais próximo de 14 centímetros quadrados. Portanto, nossa solução é letra C e é o nosso gabarito, né? Ok, vamos lá para a próxima questão. Questão 30. Ó. Diz o seguinte. De acordo com os estudiosos em crescimento, né, populacional,
o número de habitantes da cidade de Santo Agostinho, né, cresce exponencialmente dada em T anos, a população será dada pela equação, né? Onde P0 é a população atual. Se hoje a cidade tem 8.000 habitantes, ou seja, isso aqui é meu P0, qual o percentual do crescimento da população daqui a 12 anos? Então, o que é que eu preciso fazer, né? A porcentagem, o aumento, né, de porcentagem, ele é o P, que aumentou em tempo, ou seja, daqui a 12 anos, ou seja, o P daqui a 12 anos, menos o P inicial, em relação ao inicial, ou seja, enquanto cresceu. Então, a gente precisa calcular esse P em 12 anos. Então, vamos fazer aqui, ó, o P em 12 anos, ele é igual ao inicial, que é 8.000, né? Vezes 2 elevado a 0,04 vezes o tempo, que é 12. Então, se a gente multiplicar, né, 12 vezes 4, ó, o que acontece? 12 vezes 4 dá 8, né? 4 vezes 1 dá 4, né? Ok. Aí aqui a gente tem dois números após a vírgula, 1, 2. Então, isso daqui dá aproximadamente 0,5, né? 2 vezes 4 dá 8, 4 vezes 1 dá 4, ok. Então, a gente pode fazer uma aproximação, por exemplo, P é o quê? É 12, P em 12 anos é 8.000, né? Vezes 2 elevado a 0,5, né? Aí 2 elevado a 0,5 é raiz de 2, né? Ó, exatamente até que ele forneceu aqui, ó, raiz de 2,4. Então, P em 12 anos é 8.000, né? Vezes 1,4. Mas calma para a gente não multiplicar ainda, porque a gente tem uma diferença daqui, né? O P antes é o quê? É 8.000, né? Que multiplica 1,4. E agora a gente vai retirar o inicial, que é 8.000, né? Ó, dividido tá também por 8.000. Ó. Então, isso é igual a... Então, a gente pode colocar 8.000 em evidência, ó. 8.000 e fazer 1,4 menos 1, ó. Menos 1. Aí dividir, tá, por 8.000. Então, vamos eliminar isso daqui com esse. Então, isso daqui dá 1,4 menos 1 dá 0,4. 0,4 é 40 dividido por 100, né? E 40 dividido por 100 é exatamente 40%. Então, nossa resposta, tá, é letra D, tá bom? Vamos lá para a questão 31. Questão 31 diz o seguinte, ó. A gerência de um supermercado fez, né, uma pesquisa com seus funcionários buscando saber, em média, o tempo que eles gastam para chegar ao trabalho. Os dados obtidos serão apresentados na tabela a seguir. Então, aqui a gente tem o tempo, aqui os números de funcionários. Qual o percentual de funcionários que gastam menos de 30 minutos para chegar à empresa? Menos de 30 minutos, né, ele quer saber qual o percentual de funcionários que gastam menos de 30 minutos. O percentual menos de 30 minutos é essa quantidade aqui, ou seja, aqui menor de 30. Então, 21 mais 27, aqui tem 8, aqui tem 48. Então, a gente tem o quê? 48, né, funcionários que gastam menos que 30 minutos. Porém, para a gente saber o percentual, a gente tem que fazer isso, esses 48, em relação ao total. Então, a gente vai pegar, somar tudo. Então, a gente já tem 48, vai somar com 20, dá... Ó, 48 mais 20 dá 68, vamos somar com 12. Aí 8, né, 8 e 2 dá 10, vai 1, né? Aí que dá 80. Então, em relação a 80. Vamos simplificar isso, tá? A gente pode simplificar os dois por 8, né? 8 e 8, ó. 6, 8 é 48, então em cima dá 6. E 80 por 8 dá o quê? Dá 10, né? 10. Então, a gente multiplica em cima por 10, embaixo por 10. Então, a gente vai ter 60 dividido, tá, por 100. Isso daqui é o quê? 60%. Portanto, nosso gabarito é letra B, tá? Então, vamos lá para a próxima questão, beleza? Ó, questão 32 diz o seguinte. Qual é o tempo necessário para uma torneira com vazão de 60 litros por minuto encher totalmente uma cisterna
com a forma de um paralelepípedo retângulo de dimensões internas de comprimento. Bom, primeiro, como ele tem dimensões em metro, a gente tem que lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, tá? Outra coisa é que, se isso daqui é um paralelepípedo, tá? Aí tem que saber que o volume de um paralelepípedo é a base vezes o comprimento, ou a largura vezes a profundidade vezes a altura, né? Vou chamar isso aqui de B e isso aqui de C. Então, o volume é a multiplicação dos três. Então, ele quer saber o tempo, né? Ó, aqui, ó. Qual é o tempo, né? O tempo, ele nada mais é do que o volume dividido, tá? Volume dividido pela velocidade. E a velocidade ele deu, né? Que é 60 litros por minuto. Então, a gente já tem que a velocidade é 60, baixa o volume. Então, o volume, eu vou calcular aqui, ó. Que é igual a todas essas três dimensões multiplicadas, ou seja, 6 vezes 3 vezes 3. Porém, ó, se em 1 metro cúbico, né, tem 1000 litros, nesse resultado aqui vai ter quantos litros? Ou seja, basta a gente multiplicar por 1000. Então, isso aqui vezes 1000, tá? Então, a gente coloca aqui em cima, ou seja, vai dar 1000 vezes 6 vezes 3 vezes 3. Ora, agora a gente pode fazer simplificações para a gente matar esse 0 com esse 0, aqui sobra 6, matar esse 6 com esse 6, aqui vai dar o 3 vezes 3 que dá 9, e 2 zeros, né? Que minutos, esse é o tempo, mas calma que as respostas estão em horas. Então, se eu sei que em 1 hora eu tenho 60 minutos, o que é que eu tenho que fazer? Pegar esses minutos e dividir por 60, né? Então, 900 dividido por 60, o que a gente faz? Ó? 90 por 60 dá 1. Então, vamos ver 60 para 90, sobra 30, né? Aqui não dá, baixa o 0. Então, vou matar esse 0 com esse 0. Ó. 30 por 6 dá 5, 5 vezes 6 dá 30, para 30 nada. Então, dá 15 horas, ou seja, 900 minutos corresponde a 15 horas. Ou seja, letra D é o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a questão 33, estamos já acabando, vamos lá. O gasto total de uma casa de recepção com jantar corresponde à soma, né, de um gasto fixo com um gasto variável. Ou seja, né, vamos ver o que... Isso aqui a gente está falando até de uma função, né, um gasto fixo, função afim. Um gasto fixo com um gasto variável, que depende do número de convidados, né? Ou seja, o gasto variável é o número de convidados, né? Se um jantar com 40 convidados, ou seja, 40, né, vezes, né, porque aí vai depender do número de convidados, vezes 1A, tá? Mais, né, um determinado gasto fixo, ou seja, quando eu tenho 40 convidados, os gastos totalizam 4.720, ou seja, 4.720. E com 90 convidados, ou seja, 90 vezes A, mais um determinado B, que é fixo, eles vão gastar 8.000, né, 120. Então, o que é que eu posso fazer aqui, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso subtrair A de baixo menos A de cima. Então, vamos lá. Ó. Se eu tirar 90 menos 40, 90A menos 40A, dá 50A. Aí, se eu subtrair o B com B, aí dá 0. Então, isso é igual a 8.120 menos 470. Vamos fazer isso, né? 8.120 menos 4.720. Subtraindo os dois, aqui dá 0, aqui dá 0. 7 para 11, né? Porque 7 para 1 não dá, então 7 para 11 dá 4, né? Vai 1 aqui. Então, 1 e 4 dá 5, 5 para 8 dá 3. Então, dá 3.400. Para facilitar, eu vou simplificar esse 0 com esse 0. E a gente tem que passar o 5 dividindo, né? Então, fica 340 dividido por 5. Isso é divisível, porque aqui é um 0. Então, dá 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 para 34 falta 4. Bota um 0. 40 dividido por 5 dá 8. Aqui dá nada. Então, dá 68, né? O que? Reais. Então, ele gasta 68 reais por convidado, tá? Vou botar aqui reais por convidado. Porém, ele quer saber qual o valor do gasto fixo. Então, eu posso utilizar essa equação aqui, tá?
Vamos utilizar essa equação. Se eu já sei o valor variável, que é 68, então posso fazer 40 vezes 68, aí mais o B que eu quero saber é igual, né, a 4.720. Então você veja que eu tenho que multiplicar esses dois e passar subtraindo 4.720. Então vamos lá, 68 vou multiplicar só por 4, porque aqui é 0. 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 4 vezes 6, né? 4 vezes 6 dá 24, né? E 3 dá 27. Então, ó, eu teria esse zero para colocar. Então, o nosso B é o quê? 4.720 menos 2.720. Olha que legal, né? Então, isso aqui, ó, a gente já sabe que são iguais. Aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 2. Então, o valor fixo é de R$2.000, ou seja, letra C é o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a próxima questão, que diz o seguinte, ó, o cubo representa a figura a seguir de seu volume, é igual, né, a 216 centímetros cúbicos. Qual o volume em centímetros do tetraedro PMEF inscrito no cubo? Aí veja, esse tetraedro, tá? Ele corresponde a uma fração do total. Como assim? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e fazer uma linha aqui, ó. Agora vamos pintar a parte de dentro lá, ó. Essa parte de dentro. Veja que eu dividi o cubo em duas partes, correto? Ok. Dividi em duas partes esse cubo. Então, essa parte de cá, ela é a metade. Então, sabemos que esse tetraedro é menos da metade, ou seja, menos de 1/2. Aí, veja o seguinte. Esse tetraedro, ele vai corresponder a 1/3, tá? Então, você vê que se eu dividir isso daqui, né? Ó, em 3 partes, né? A gente vai ter o volume de uma pirâmide. Isso aqui pode ser até uma pirâmide, ó, uma pirâmide, isso aqui. E a gente vai ter que ele corresponde a 1/3 desse todo aqui, correto? Então sabemos o seguinte, que esse tetraedro ele é 1/3 da metade do cubo, né? Ou seja, ele corresponde a 1/6 do volume do cubo, tá? Porém, a gente sabe quanto é o volume do cubo, né? Então, 1/6 de 2.216, né? Igual a... Quando a gente dividir isso aqui, né? Isso daqui dá 36, tá? 36 centímetros cúbicos. Ou seja, letra C é o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, 35, né? Estamos já terminando, diz o seguinte, ó. O grupo para análise de inquéritos, né, administrativos de uma corporação é formado por 3 tenentes, 5 sargentos, ou seja, tem um total de quanto? 8. Né? Total é igual a 8. Né? 5 tenentes, 5 sargentos. Quantas comissões de inquérito constituídas por 5 pessoas podem ser formadas contendo no mínimo um tenente? Bom, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer por exclusão, né? Porque ele quer no mínimo. Então, eu posso ter um tenente, 2 tenentes, 3 tenentes ou 4 tenentes, né? Não, eu só posso ter até, no máximo 3, né? Que eu só tenho 3 tenentes. Ou um tenente, ou 2 tenentes, ou 3 tenentes. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a combinação do total de 8 e escolher 5 pessoas, ou seja, eu vou ter o total. E fazer o total, né, menos, tá? Ou seja, eu vou até apagar aqui, menos a quantidade total que não tenha nenhum tenente, certo? Então, a quantidade total que não tenha nenhum tenente é eu escolher somente sargento. Então, eu vou escolher, de todos os sargentos, eu vou escolher 5, né? Então, a gente já tem aqui um cálculo para a gente fazer, né? Ou seja, a combinação de 8 escolhe 5, ou seja, é 8 fatorial dividido por 8 menos 5, que dá 3 fatorial, vezes 5 fatorial, menos a combinação, né, de 5 fatorial, menos 5 menos 1, que dá 4 fatorial, né,
menos 4, menos 5, menos 5, né? Que dá 0 fatorial. Desculpa aqui, peraí. 5 menos 5 dá 0 fatorial, né? Dos 5 eu vou escolher 5, né? 5 fatorial, fazendo 5 menos 5 dá 0 fatorial e 5 fatorial, né? Então, isso daqui dá o quê? Vamos lá. 0 fatorial é 1, né? Então, de 5 escolher 5, isso aqui só existe uma possibilidade, né? Não precisa nem fazer isso aqui, mas vamos fazer, né? 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido, tá? Por 3 vezes 2 vezes 5 fatorial. Aí elimina esses dois aqui. Aí a gente tem 8 vezes 7 dá 56, porém a gente tem que tirar 5 fatorial dividido por 5 fatorial, aí dá 1, né? Porém 0 é 1, então menos 1. Então isso daqui nada mais é do que 8 vezes 7, que dá 56, menos 1, né? Ou seja, 56 menos 1 é exatamente 55. O que significa isso? Significa que só existe uma possibilidade de não ter tenente, ou seja, de eu ter os 5 sargentos. Se eu não tiver um sargento, eu vou ter pelo menos um tenente. Então, a quantidade, né, de comissões que a gente pode formar, que podem ser formados contendo no mínimo um tenente, ou seja, um ou mais, é 55, letra E, o nosso gabarito, beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Ó, então vamos lá, questão 36. Qual das retas a seguir passa pelo ponto, né, e é perpendicular à reta? Bom, sabemos que duas retas perpendiculares têm seus coeficientes, né, angulares multiplicados, ou seja, por exemplo, um m de r vezes um m de s dá menos 1. Então, para ele ser perpendicular, temos que ter essa condição. E o que é o coeficiente angular? Bom, o coeficiente angular, a gente olha, por exemplo, a gente tem y igual a m de x mais um b. Então, esse m é o coeficiente angular, tá? Então, precisamos transformar essa reta aqui na forma reduzida. Então, o que a gente faz, né? A gente tem x mais 3y menos 5 igual a 0. A gente passa x para lá e 5 também. Então, fica 3y igual a menos x mais 5. Pegamos o 3, passamos dividindo. Portanto, y é igual a menos x sobre 3 mais 5 sobre 3. Então, meus caros, o coeficiente aqui, ó, o coeficiente é menos 1/3, né? Então, o m, eu vou chamar m de r, é menos 1 sobre 3. Bom, se m de r é menos 1 sobre 3, a gente pode encontrar o coeficiente dos outros, né? Que tem que ser angular. Portanto, a gente tem, ó, menos 1 sobre 3 vezes m de s é igual a menos 1. Portanto, a gente tem menos de um lado, menos do outro, a gente elimina, então m só pode ser 3, né? Então, os coeficientes disso aqui, ó, tem que ser 3. Quando a gente colocar na forma reduzida, eu vejo que a gente passa para cá, então o coeficiente é 3. Ok. Se a gente passa tudo isso aqui para cá, o coeficiente vai ser 3. Ok. Se a gente passar y para cá, a gente vai passar o 3 dividindo, então não pode ser. Se a gente passar tudo isso aqui para cá, a gente vai passar também o 3 dividindo, então não pode ser 3. Se a gente passar o y para cá, o coeficiente é 6, então não é. Então, ficamos com a A e a B, a gente tem que ver essa segunda condição. Então, se a gente colocar um 2 aqui, ó, vamos para a letra A. Ó, se a gente colocar um 2 para x, ou seja, a gente vai ter menos 6, que é 3 vezes 2, menos y, que é 2, mais 8, ou seja, dá 0. Então, essa aqui também se verifica, a gente poderia até marcar a letra A. Vamos para a letra B. Se a gente colocar, no lugar de y, colocar 2, a gente vai ter, ó, menos 3 vezes menos 2, ou seja, dá menos 6, ou seja, 2 mais 4 dá 8, aí menos 8, ora, 2 mais 6 é 8, isso aqui também dá 0. Ou seja, letra A e letra B estão corretas, por isso, essa questão 6 ela foi anulada, tá? Anulada essa questão 36. Vamos lá para a questão 37, diz o seguinte, qual o período da função? Bom, o período, tá, da função é y igual a menos 2 mais seno de x para x menor ou igual a 2π. Aí veja o seguinte, essa função aqui, ó, é a função seno. E a função seno, ela tem esse comportamento aqui, ó. Ou seja, ela vai de menos 1, tá, a 1, certo? Então aqui a gente tem 0 quando
a gente tem 0, sendo de 0 é 0, então ele vai para 1, depois vai para menos 1 e fecha aqui, ou seja, no período de 0, né, π, 2π. Então esse período aqui ele já é 2π, tá? Como a própria questão forneceu. Só que se a gente fosse construir esse gráfico, por exemplo, como seria isso, né? A gente teria que subtrair menos 2, ou seja, subtrair 2 aqui, ou seja, 1 menos 2, aí dá menos 1, aí a gente iria lá para menos 1, ó. E menos 1 menos 2 dá menos 3, ó, menos 3. Então, ele vai partir a partir do meio, então essa função teria essa característica aqui, ó, certo? Isso daqui, certo? Ó, essa característica aqui para 0 para π e para 2π, tá? Então, aqui o período só poderia ser, já que ele forneceu, né, 0 a 2π, né? Aí eu marcaria a letra A essa aqui. Essa questão aqui ela foi anulada, eu acredito, porque a questão já forneceu o período, tá? Então, essa questão aqui está anulada também. Certo? Então vamos para a questão 38, tá? A questão 38 diz o seguinte: na tabela a seguir temos o levantamento realizado no batalhão correspondente às idades dos soldados que integram o grupamento de bombeiros marítimos de determinada região litoral brasileira. Então aqui a gente tem as idades, né? As idades e aqui o número de soldados, ou seja, 10 soldados tem 22 anos, 10 soldados tem 23, 25 tem 28 e assim sucessivamente. Então vamos lá para a questão. Ó, qual as idades média e modal, né, desses grupos de soldados respectivamente? Modal, tá? Isso aqui é a moda, tá? Modal é o que é a moda. Então, meus caros, a moda é aquele que mais se repete, ou seja, que tem mais frequência. A idade que mais se repete é o 28, porque a gente tem 25 soldados, certo? Com 28 anos. Portanto, a gente já elimina a letra A, elimina a letra V, elimina a letra E. Então, a gente teria que calcular a média, né? Não tem para onde a gente correr. A média, tá? A média aritmética, a gente ia fazer uma espécie de média aritmética ponderada, porque seria o número de soldados vezes a sua idade, ou seja, 10 vezes 22, mais 10 vezes 23, mais 25 vezes 28, mais etc, até o último, tá? 42 vezes 20, dividido, tá? Pelo número, que é o número todos os soldados, ou seja, 10 mais 10 mais 25 mais 15 mais 20. Quando a gente calculasse essa média, a gente iria encontrar 32, tá? Então, a média aqui é 32, ou seja, letra D, o gabarito, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão 39 diz o seguinte, ó. Uma empresa financeira está com uma promoção para consignado e oferece empréstimos a juros simples para funcionários públicos. Então, a questão facilita bastante, porque aqui é juros simples, né? Aproveitando a promoção, Lara pediu empréstimo de 2.800, com uma taxa de 5% ao mês. Se o montante de sua dívida foi de 4.000, ó, vou botar aqui, o montante foi de 4.200. Qual o tempo em meses, tá, que ela levou para quitar esse dívida? Então, em um mês, eu tenho 5%, né? Aí, em 2 meses, eu vou ter o quê? 5% mais 5%, ou seja, 10%. Em 3 meses, eu vou ter 10 mais 5%, ou seja, 15%. E assim sucessivamente. Então, se eu souber a taxa total, tá? A taxa de aumento, basta eu dividir por 5% e eu vou encontrar, né, o tempo, certo? Então, como é que a gente pode calcular a taxa, tá? A taxa total. Ela é bem simples, tá? A gente pode pegar o montante menos o inicial, ou seja, 4.200 menos os 2.800 e dividir em relação ao quanto que aumentou, né? Ou seja, aumentou de 2.000 para 4.200. Então, quanto que aumentou em relação a 2.800. Então, a gente tem que fazer essa continha aí, ó, 4.200
menos 2.800. Então, vamos fazer esse 0 para 0, nada, nada. Ó, 8 para 2 não dá, 8 para 12, né? Vai 4, vai 1 aqui, então dá 1.400. Então, isso aqui dá 1.400 dividido, tá, por 2.800. A gente elimina esses dois zeros, portanto, a gente tem, ó 14 a gente pode dividir por 7, né? Então, 14 por 7 dá 2, 28 por 7 dá 4. Aí simplificamos por 2, aqui dá 1 e aqui dá 2. Isso aqui dá 0,5, né? Ou seja, 0,5 nada mais é do que 50 dividido por 100. Então, isso daqui é 50%. Porém, meus caros, o que a gente quer? A gente quer o tempo, tá? E o tempo, ele pode ser calculado pela taxa total, 50%, dividido pela taxa ao mês, né? Ou seja, 5%. Então, a gente iria dividir, aqui é 50 dividido por 100, e aqui é de 5 dividido por 100, a gente pode eliminar essas porcentagens aqui e dividir 50 por 5. Quando a gente dividir 50 por 5, isso daqui dá 10, tá? Ou seja, nosso gabarito é letra E, tá? Vamos para a última questão. Vamos lá, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, beleza? Questão 40, né? A prova do concurso interno para sargento de um grupamento foi composta por 40 questões, com 5 alternativas diferentes de resposta para cada questão. Quantos são os possíveis gabaritos, né? Então, a gente pode ter um gabarito, por exemplo, A, B, C, D, etc, né? Aí depois, novamente, A, B, para as 40, né, questões. Aí, veja só, para cada alternativa, eu tenho 5 opções, ou seja, A, B, C, D ou E, né? Essa é a primeira questão. Para a segunda questão, o que eu vou ter? Eu vou ter, novamente, A, B, C, D ou E. Ou seja, para cada alternativa eu tenho 5 opções. Ou seja, eu vou ter 40, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. até a 40. Ou seja, isso tudo aqui são 40 vezes. Só que para cada opção eu tenho 5, né? Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, 40 vezes. Isso aí é o quê? É 5 elevado a 40, né, meus caros? Então, a nossa resposta pode ser 5 a 40, letra D, o nosso gabarito, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e veja aí no próximo vídeo.